Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando das grandes promessas da Bíblia e estamos nos livros de crônicas. Então, hoje a gente vai ver as principais promessas, as grandes promessas que estão nesses dois livros, que na verdade são algumas das repetições Davi, Salomão, enfim, de alguns reis dos quais a gente já falou nos vídeos anteriores. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Crônicas é, em verdade, um contar a história dos reis de Judá. Mas isso já não estava contado lá nos livros de 1ª e 2ª Reis e uma parte lá em Samuel? Sim, só que agora ele dá uma nova visão, ele dá uma visão um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais profunda, né? Dos livros. E é por isso que a gente tem aqui de novo as repetições das promessas de Deus para Davi, para Salomão, para o templo. Então eu não vou me demorar aqui porque a gente já viu isso nos vídeos anteriores. Só vou lembrar ao amado, então, que a primeira promessa, na verdade, ou as primeiras promessas, estão dadas para Davi no livro de 1ª Crônicas, a partir do verso 10 do capítulo 17. E o que ele repete aqui para nós? O que ele está falando aqui para nós? Né? Por conta do coração de Davi, por conta da obediência de Davi, por conta da entrega que Davi tinha em relação a Deus, né? Ele iria subjugar. Eu também subjugarei a todos os teus inimigos, te declaro que o Senhor te edificará uma casa, ou seja, a casa, aqui não é uma casa de construção, aqui é uma casa de descendência. Então, quando nós falamos a casa de Davi, eu estou falando de Davi e de todos os seus descendentes. A casa de Davi, ela foi constituída por todos os reis que estiveram à frente do reino de Judá e que, durante um intervalozinho, meio que desaparece, ou pelo menos não é contada nas páginas da Bíblia, e depois ele vai reaparecer como um dos grandes descendentes vindos de Davi, o próprio Jesus, nosso Salvador. Então, Jesus Salvador vem da casa de Davi. Por isso que ele diz assim: edificarei uma casa. A casa aqui são os seus descendentes, tá? Levantarei a tua semente depois de ti, um dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Ou seja, sempre haveria um descendente de Davi no reino, no trono de Judá, né? E jamais seria retirado, né? O meu amor jamais retirarei dele, como retirei daquele que foi diante de ti. Então, esta promessa era uma promessa que foi feita a Davi e que, como Davi era segundo o coração de Deus, então essa promessa efetivamente Deus cumpriu até o final. Bom, promessa para Salomão, que era o próximo rei, né, de Israel, antes de romper-se em dois reinos, um que chamou-se Israel Norte e outro que chamou-se Judá Sul. Antes desse rompimento, o povo de Israel, né, ele teve o último rei, que era Salomão. E Salomão, ele pede, né, a Deus, quando ele é elevado a rei, ele pede sabedoria. Então, aqui o que a gente vai observar é que Deus dá sabedoria, né? Ó, visto que houve isto no teu coração e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimentos te são dados, e te darei também riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nenhum depois de ti terá. Então a gente já viu também que
Salomão foi um dos reis, ou o rei mais rico daquela época, que teve glória, que teve fama, riqueza, sabedoria, vinha gente de fora honrar e festejar, né? Não só a sabedoria, como a riqueza e o entendimento que Salomão tinha. Né? Então, isso tudo foi dado e a gente viu que isso tudo foi dado. Entretanto, ele não cumpre uma parte da promessa, porque ele se desvia ao final da vida, ele se deixa levar pelas suas esposas e acaba fazendo idolatria, e então Deus rasga o reino de Israel em 2 reinos, o reino de Israel do norte e o reino de Judá no sul. E o sul, Judá, ficam com os descendentes de Davi, o descendente de Salomão. Bom, em relação ao tempo, nós já vimos também que Deus dá promessas em relação ao templo. É uma passagem bastante longa que eu não vou ler aqui. Depois o amado para o vídeo, né, e anota ali a passagem e vai até 2 Crônicas 7, do 12 até o 22. O que nós vamos encontrar aqui? Deus está dizendo o seguinte, que ele vai abençoar o templo, que ele vai glorificar o templo, que ele vai habitar junto ao povo, porque até então ele estava habitando no tabernáculo. Agora ele estava sendo movido, né? Tudo isso estava sendo movido para o templo. Então o tabernáculo deixou de existir como local de adoração e local de habitação de Deus, lá no Santo dos Santos, porque isso tudo passou para o templo. Então ele vai ouvir as orações que forem realizadas ali, vai perdoar os pecados, se houver humilhação, se houver conversão, se houver, né, clareza de coração. Ele vai abrir os seus olhos, os seus ouvidos em relação às orações que forem feitas ali. E vai pôr o seu nome no templo. Ele vai habitar no templo, fazendo o quê? Uma confirmação da aliança que ele tinha com Davi. E vai firmar o trono nas mãos de Salomão. Ele firma o trono nas mãos de Salomão. Tanto é que o seu filho Roboão também fica no trono. Trono separado, mas ele fica no trono por causa de Davi e não de Salomão, que foi pecador no final da vida. Tá? Mas ele diz que em caso de desobediência, ele vai arrancar Israel da terra. Esse Israel é o Israel inteiro. Né? Depois ele vai se dividir em Israel e Judá. Então ele está falando dos dois aqui. Quando ele fala Israel nesse ponto da Bíblia, ele está falando dos dois. Tá? Então ele diz que se houver desobediência, ele vai retirar todo mundo da terra e da sua presença. Isso efetivamente vai acontecer primeiro com Israel, que vai cair, que vai ser levado cativo para a Síria, e depois vai acontecer com Judá, que vai cair, que vai ser levado cativo para a Babilônia. Ele vai destruir tudo. Inclusive, ele vai destruir o templo, aquela casa que estava ali. Esse templo vai ser destruído, né, quando a Babilônia domina Judá, Jerusalém é destruído, o templo é destruído, e depois ele é reerguido por Esdras e Neemias. No tempo de Herodes, Herodes reedifica o templo, arruma o templo, constrói o templo de uma forma melhor, mais suntuosa, mais magnífica, e depois, em 70 depois de Cristo, o Império Romano, né, já cansado de tantas brigas, ele vai até o local e destrói não só Jerusalém, como destrói definitivamente o templo. O templo é totalmente destruído, nós não temos absolutamente mais nada do templo. Temos as muralhas, né, que hoje são conhecidas como o Muro das Lamentações. É uma parte, inclusive, não é toda, é uma parte das muralhas. Muito bem, ele fala também algumas palavras para Jeorão e
Joás. Então vejamos lá. Em relação a Jeorão, segunda Crônicas 21, do 12 ao 15. Ele chama atenção, né? Olha lá, não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então, o que vai acontecer como consequência disso, né? O Senhor ferirá com uma grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas posses. Tu terás grande enfermidade, a saber, um mal nas tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. E Jeorão, efetivamente, ele acaba morrendo, né? O seu intestino, as suas entranhas todas, elas saem para fora. Então, ele morre efetivamente. Então, aqui nós temos a consequência da não observância da condição da promessa. Né? Em Joás, nós temos também, segunda Crônicas 24, 20, vai acontecer a mesma coisa. Joás, ele é rebelde, né? Inclusive ele levanta a mão para um sacerdote. Então veja lá, o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque desobedeceis aos mandamentos do Senhor, não prosperareis. Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixou. A consequência, né, portanto, vai ser a destruição de tudo. E é uma coisa terrível, porque por conta desta palavra, né, ele é morto. Zacarias é morto. Né? Joás, além de já estar rebelde, pecador, ele ainda soma mais um grandíssimo pecado, que foi levantar a mão para um profeta, um sacerdote do Senhor. Aqui nós temos uma última promessa, né, que nós vamos encontrar neste livro, no livro de Crônicas, tá? Que é uma promessa dada a Josias. É uma promessa longa também, é uma promessa cumprida também, o amado lembra. O livro da lei foi encontrado, né, durante a reforma do templo. Josias estava reformando o templo e eles acham o livro da lei que estava lá escondido, alguém havia, para preservá-lo, havia escondido, e eles leem o livro da lei e eles percebem então quão errados eles estão em não cumprir aqueles mandamentos, o quanto Deus fez por eles e o quanto eles negaram o auxílio de Deus, né? O quanto eles foram rebeldes, idólatras e maus diante de Deus. Então, neste caso, a profetisa Hilda, ela diz o seguinte: tudo que está aqui vai ser cumprido. Não no tempo de Josias, porque o coração de Josias era bom e ele estava tentando fazer com que o povo voltasse a Deus. Só que a medida da ira de Deus já havia sido cheia, então já estava por demais, as promessas já haviam sido tiradas, de tal maneira que as maldições que estavam previstas lá no Pentateuco, que nós já vimos, já estudamos com os amados, né, todas aquelas maldições iriam acontecer, iriam ser colocadas em prática. Tá? Josias, ele acaba sendo recolhido quando ele morre, né? Mas ele morre ainda na paz. Isso tudo não acontece nos tempos dele, porque ele teve inteireza de coração, ele foi reto aos olhos de Deus. Né? Eu quero deixar aqui duas passagens super importantes. Amados, tudo que nós vimos, Samuel, Reis e Crônicas, agora, tudo isso pode ser resumido nestes versículos que nós estamos apresentando aqui para o amado. Né? O primeiro versículo está em 2 Crônicas 15, 2, e o segundo versículo em 2 Crônicas 36, do 15 ao 16. Na verdade, são três, né? São duas passagens, 3 versículos. Com isso, nós resumimos, né, o fundamento, o porquê
as coisas acontecem ou para o bem ou para o mal. Então presta muita atenção, que o teu coração esteja aberto agora, que o Espírito de Deus esteja, auxiliando agora no entendimento destes versículos, porque eles são o fundamento de todas as promessas de Deus para a vida deles, mas principalmente para a nossa vida. As responsabilidades que nós temos em relação às promessas de Deus para a nossa vida. Veja lá, o primeiro que eu quero que o amado leve bastante em consideração, medite bastante nisso. O Senhor está convosco quando vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. O que quer dizer? Quer dizer que as promessas de Deus são condicionadas. Deus tem uma relação conosco, uma comunhão conosco, e uma comunhão, uma relação entre duas pessoas ou entre nós e Deus significa dizer que se nós estamos com Deus, Deus está conosco. Porque Ele não pode fazer aquilo que nós não queremos que Ele faça. Se eu não honro a Deus, se eu não obedeço a Deus, se eu me rebelo contra Deus, contra as palavras de Deus, como é que Deus pode me abençoar, amado? Como é que Deus pode abençoar alguém que é rebelde àquilo que Ele está dizendo, que faz exatamente o contrário do que Ele está ensinando, do que Ele está mostrando? Ele nos protege. Como é que eu vou contra Ele? E quero que Ele fique do meu lado? Isto não é possível. Isto não é possível. Nós precisamos decidir, e a nossa decisão, ela tem que ser uma decisão honesta para sempre. Ou seja, ou eu estou com Deus, ou não estou com Deus. Porque Ele não está comigo se eu não estou com Ele. É uma comunhão, isso é comunhão. Isto é relação. Olha o que diz versículo 15 e 16 do capítulo 36 de 2 Crônicas. O Senhor Deus de teus pais enviou-lhes a sua palavra sem cessar por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Amado, Deus não destruiu do nada. Deus fez uma aliança, Deus fez um concerto. O povo não obedeceu. Então Deus, com infinita paciência, mandou 1, 2, 3, 4, 5, um monte de profetas. Amados, profetas maiores. Só aqui que nós citamos, nós temos Eliseu, Elias, nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós temos Daniel, que são os profetas maiores. Daniel já é um pouquinho depois, né? Mas esses outros antes. Nós temos 12 profetas que são chamados profetas menores. E na palavra de Deus ainda nós vamos encontrar alguns outros profetas que não têm os livros na palavra. Então não foi do nada que Deus fez cair o inimigo sobre o povo. Que Deus fez aquelas maldições que estão contidas lá no Pentateuco, que nós já estudamos, cair sobre o povo. Não foi do nada. Na verdade, Deus envia a palavra, Deus envia os seus profetas, Deus envia mensagens. Agora, a gente pode falar, é fácil falar, né? Quando a história já aconteceu, quando esse povo já pecou e ele já foi destruído, é fácil dizer, por que você não escutou? Então, amado, vamos olhar para a nossa vida. Quantas vezes nós recebemos mensagem de Deus dizendo, toma cuidado com isso, não faça aquilo, veja aquele outro, etc, etc. Nós estamos vendo como este mundo está degenerando, como este mundo está degradando. Será que nós estamos correndo
junto com este mundo para a degradação, para a destruição? Será que as pestes, as calamidades, o Covid, etc. e tal, não são também a mão de Deus tentando colocar ordem nas coisas e chamando aqueles que ainda estão ouvindo? Então preste atenção na tua vida, preste atenção no teu entorno, à tua volta, para que você não caia como eles caíram. Né? E depois não reclame, mas ninguém me avisou. Deus está te avisando. Deus está te avisando todos os dias. A promessa de Deus para a tua vida é condicionada ao teu comportamento. Amém, amado? Bons estudos.